família, como vai você? Deus te abençoe, abençoe a você e a sua família com paz, com saúde, com esperança. Te dê confiança, Deus está à frente de todas as coisas. Quando tudo nos parece perdido, logo pode ressurgir, pela graça de Deus, luz para um caminho que antes parecia estar em trevas. Às vezes estava em trevas mesmo, eram trevas, não tinha como pensar numa saída, não havia uma luz. E ela surge quando nós colocamos o nosso coração, a nossa fé em Deus e deixamos que especialmente Ele seja Deus. Às vezes queremos fazer a parte que é dele e até nos esquecemos da nossa. Façamos somente a nossa e Ele, deixe que Ele seja Deus na sua vida. Hoje nós vamos falar de casamento, as suas dificuldades, mas, sobretudo, vamos falar de um casamento restaurado. Vamos falar de um casamento que passou por grandes provas, inclusive pela separação. E como é que recomeça? Por onde um casal recomeça? Mas queríamos contar essa história desde o princípio para você. Quando o casamento começou a esfriar, quando o casamento ou o casal começou a se distanciar um do outro, quando é que o sentido de estar junto foi se perdendo? Como é que a família foi se desfacelando? Como fez? Como fez para chegar em tal lugar? E a partir daí, o que acontece? Você tem vivido alguma experiência difícil no seu casamento? Conhece alguém que está passando por uma dificuldade importante de relacionamento? O casal tem se distanciado ou até mesmo pode estar separado? O que nós podemos, com a história de hoje, aprender e pôr em prática para que haja frutos, como o fruto que nós vamos acompanhar na história de hoje? Um fruto de recomeço, um fruto de amor renovado pela graça de Deus. Eu apresento a vocês um casal convidados para contar da própria experiência. E vai ser um bom programa, especialmente se você participar com a gente. Eu te espero nas nossas redes sociais, pode trazer suas questões, fazer perguntas, fique à vontade, curte a nossa página no Facebook e compartilha também, outras pessoas precisam saber. Então fica combinado entre nós, curte e compartilha o nosso Facebook, facebook.com/consultoriodefamilia.nt. Também estamos no Instagram e o endereço é o mesmo. E eu espero você, tá bem? Vamos continuar juntinhos aqui nas redes sociais o tempo inteiro. Apresento convidados de hoje, que é o casal Bruno Piacentini. Bem-vindo, bom tê-lo aqui com a gente. Obrigada por ter aceito o convite. Obrigado pelo convite de a gente poder passar o nosso testemunho e ajudar outros casais que estão passando por dificuldades nesse momento. Obrigada, um prazer. Bom dia, Natália, tudo bom com você? Bom dia, tudo bem, Darleide? Prazer tê-los aqui, viu? Prazer é Para nosso. recebê-los depois de uma Obrigada. grande prova vencida. Começo com você, Natália. Como é que esse casamento começou a se distanciar? Vocês começaram a se distanciar um do outro? Darleide, eu acredito, assim, que antes de tudo, a gente não teve direcionamento, como eu te falei, eu nasci na igreja, mas nunca ninguém me contou o que que era o casamento, né? O significado do casamento. Então, acredito que já começa daí. A gente começa já, eu vou casar, ai, que lindo, né? Casamento e tudo mais. Você casa, mas você não sabe como lidar. Você não sabe como que lidar com o outro, como se posicionar no seu papel de mulher, de esposa. Então, você vai levando. E a gente foi levando por muito tempo, assim. Então, era sempre o que eu gosto, as diferenças. Quando tinha diferença era brigas e a gente começou a se distanciar, acho que desde o primeiro dia do casamento. Porque não conseguiram se conectar de verdade, um Sim. pensar no outro, Sim. permaneceram no estilo solteiros, né? Estamos juntos, Exatamente. mas somos como solteiros, ou seja, eu responsável por mim mesma, eu cuido de mim mesma, eu me importa atender os meus desejos, minhas vontades. Essa é a sua percepção também, que esse foi um ponto importante para o afastamento de vocês. Sim, foi. A gente pensava muito no individual, né? A gente achou que morar junto, casar, era como brincar de casinha, né? Cada um tinha suas responsabilidades, a hora que apertava, cada um resolvia o seu. Então, Esse foi um ponto. esse foi um ponto A forte. gente aí. fugia. Eu ia para minha mãe, ele ia para o pai dele, então... Então, vocês dizem que faltou um pouco de sabedoria, ou seja, em termos até tecnicamente falando, do que é um casamento, como que funciona, a ligação de homem e mulher, como lidar com as diferenças, com os embates do dia a dia normais de dois seres humanos convivendo numa pequena comunidade, mas ao mesmo tempo tão exigente, né? E aí, qual foi o momento crucial
da crise? Como foi que ela apareceu de verdade? Vocês se deram conta de que, opa, acho que não dá mais para ficarmos juntos? Quando eu comecei a sair sozinha e deixar ele, e comecei a ter minha vida com os meus amigos que não eram amigos dele, senha em celular, e a gente quase não se encontrava em casa. Então, acho que foi nesse momento que ele falou assim, para mim não dá mais. Dos dois, assim, quem percebeu primeiro que não está dando certo? Você, Bruno? Acho que foi eu que percebi primeiro. A gente tentou de várias formas se reunir para conversar e tentar dar um ponto final nesse grande problema, né, que a gente vivia. E assim, a gente estava cada vez mais distante, né? Eu atrás dos meus interesses, ela atrás dos interesses dela. Logo nossa filha começou a ir para a escola, ela começou a ter mais tempo, começou a se desenvolver melhor profissionalmente. Ela se tornou mais independente e aí os problemas começaram a aumentar. Né? Que já existiam, Já né? existiam, Só aumentaram. só aumentaram. Nesse momento vocês tinham quanto tempo de casados? Quase 6 anos, né? Já tinha uma história. Já tinha. Ok, vamos avançar? Vocês chegaram no ponto de pedir separação? Como foi esse momento de se separarem? Antes foi a separação emocional, porque isso acontece primeiro. Emocionalmente nós vamos nos desligando. Às vezes estamos debaixo do mesmo teto, nós estamos ali juntos, até nos enxergamos, mas nós não prestamos atenção na existência do outro mais. Estamos separados dentro de casa. Aí chega uma hora da separação física, que não é fácil, mesmo quando já há desconexão emocional. Bruno, como foi para você decidir sair de casa, por exemplo? Foi uma decisão difícil, né? Nunca é fácil a gente sair de casa e deixar para trás o que a gente, né, construiu ali da nossa forma, mas que a gente construiu. No momento em que eu saí de casa, em cima das minhas análises, eu vi que não tinha como, eu já não sentia mais aquele amor latente por ela. Então eu achei que talvez o mundo lá fora me trouxesse mais bem-estar, mais felicidade do que o que eu estava vivendo dentro da minha própria casa. Né? Eu procurava ficar fora de casa o maior tempo possível. Então a gente ia ver que as coisas... Ou seja, né, já estavam erradas. separados emocionalmente, Exatamente. agora só precisava fazer as malas e sair de casa. E esse dia chegou. Chegou. Para você, como foi lidar com isso? Então, a princípio, era o que eu queria também. Era insustentável aquela situação que a gente estava vivendo e na minha cabeça o melhor era os dois, cada um para o seu lado. Vocês não já eram cristãos? Sim. O que a fé nesse momento dizia para vocês? Ou vocês estavam tão envolvidos com os próprios sentimentos que não deram crédito para a fé, para a espiritualidade? Nada para fé. Já Nada. estávamos cegos, né? Já estávamos afastados da igreja, a gente já não frequentava mais os cultos de sábado, a gente não lia mais a Bíblia, não orava. Então isso foi nos afastando de Deus, nos afastando de nós mesmos. E aí? E daí que ele saiu de casa e eu falei, tudo bem, fui para casa da minha mãe, ele foi para casa da irmã dele, eu falei assim, bom, uma hora a gente vai resolver, né? E isso numa sexta-feira. Quando foi na segunda-feira, eu recebi o e-mail dele com título de divórcio. Então foi nesse momento que eu acho que mudou tudo, inverteu tudo e meu mundo caiu naquele momento. Eu percebi que alguma coisa precisava ser feito. Que lá no fundo, alguma coisa me incomodava dizer, não é isso que é para acontecer. Porque a sensação que dá é que você tem que matar alguém que está vivo e viver um luto e naquele momento, para mim, foi bem turbulento digerir tudo isso. Aquele meio foi fundamental para você cair em si Foi, e perceber que alguma coisa estava fora do lugar definitivamente. Sim. Ele te trouxe confusão ou te trouxe ao mesmo tempo esperança? O que ele significou exatamente assim para o próximo passo? Confusão. Você ficou confusa, perturbada. Perturbada, porque até então o mundo lá fora falava que todo mundo se divorcia, normal, né? Então será que mais uma vez você é vítima, né, disso daí também? E nesse momento eu fiquei bem confusa. E aí, o que você fez com essa confusão a seguir? Eu chorei muito, né?
Você chorou muito agora, sentiu aquele meio, aquele pedido de divórcio, ou seja, olha, não dá mais, foi a decisão dos dois, mas o Bruno tomou aquela iniciativa. Só me diz o seguinte, quem eram vocês até esse momento? Eram duas pessoas individualistas, muito ocupadas com vocês mesmas. Em termos de temperamento, como você reagia, Bruno, nessa situação toda? Vocês brigavam muito? Você era explosivo? Sim. Quem era você? Eu sou uma pessoa assim pacífica, calma, mas nesses últimos anos que antecederam a minha saída de casa, eu me transformei em outra pessoa. Eu era agressivo com as palavras, eu já não tinha aquele carinho, eu estava assim irreconhecível, né? E quando eu saí de casa isso se agravou porque a minha vontade era essa, era divorciar, era o divórcio. Então toda vez que ela falava não ou que ela me ligava chorando, pedindo desculpas, né? Eu falava, pô, mais uma vez, né? Esse assunto. E isso me deixava mais irado ainda. Quando eu preparei toda a separação, entrei com o advogado, papéis prontos para ela assinar, porque até então, na minha cabeça, ela queria esse divórcio também. Então, para mim, seria algo assim tranquilo. Vamos fazer um divórcio amigável, temos filhos em comum, né? E aí, quando chegou o momento de assinar, ela disse não. Isso, assim, eu fiquei transtornado, porque até então eu já tinha colocado na minha cabeça que minha vida daqui para frente seria outra. A vida de um divorciado, de um separado, né? Seria solteiro, né? Dali para frente. E isso me deixou muito, assim, irado. Assim, imagino. Fiquei cego. Você, como você era em termos de personalidade? Muito difícil. Como eu comentei, você cuspia marimbondo, né? Então, assim, eu sempre fui, por um bom tempo, filha única, acredito que fui muito mimada, então era do meu jeito, tinha que ser do meu jeito. Se não fosse, ainda que ele aguentou muito, né? Muito calmo, muito paciente, e eu sempre era que estourava, que explodia, que gritava, que brigava. E nos últimos dias, aquilo estava ficando assim... insustentável. Insustentável. Eu queria discutir de qualquer jeito. Você imagina que a sua personalidade autoritária, briguenta, rixosa, como usando aquela expressão bíblica, levou o Bruno a chegar naquele ponto de ele dizer que não mais se reconhecia, que ele se tornou de uma pessoa pacífica, tranquila, alguém tão mudado, tão diferente, nervoso, agressivo nas palavras também? Você acha que a sua influência sobre ele o levou a esse lugar? Sim, hoje eu percebo que principalmente a mulher, o humor da mulher contagia a casa inteira, né? Então, se você acorda já com um sorriso e tudo mais, isso é muito, muito influenciável para eles, né? Então, aquilo meio que mudou ele, parecia outra pessoa. Então, a minha agressividade mudou a forma dele agir, de pensar e me tratar também. Vamos pensar aqui, só fazendo um apanhado do que ouvimos e do que dá para a gente tirar até aqui. Duas pessoas que casam despreparadas. Quantos de nós casamos preparados? Pouquíssimos, mas alguns de nós casamos mais despreparados que outros. Talvez o modelo de família, talvez o que nós tivemos como amparo para que nós pudéssemos construir a nossa relação. O Bruno me dizia anteriormente, fora do ar, que você é de uma família onde a estrutura de família, de casamento, não era necessariamente um modelo que te ajudaria neste momento do seu próprio casamento, né? Então, nós vamos entrar numa relação sem modelo de família para seguir, sem orientações, sem que tenha havido uma preocupação de estudar esse tema, trabalhar esse tema, para que então nós pudéssemos enfrentar a vida como de fato ela é, um tanto mais exigente do que os romances novelescos no seu final, no último capítulo, dizendo e foram felizes para sempre. Não tem feliz para sempre, tem feliz todo dia, tem dificuldades para todos os dias, e como nós vamos lidar com isso é que nós vamos ver o desenrolar disso tudo, até que um dia olhemos para trás e digamos que bom, foi bom, vencemos com muita força, com muita garra e muita coragem, mas o amor foi se solidificando e nós fomos construindo juntos.
nós vamos perceber que duas personalidades muito diferentes estiveram aliançadas. Ela, uma mulher rixosa, difícil, mimada, como ela mesma diz, não é uma descrição minha. Ele dizer que era uma personalidade mais tranquila, mais pacífica, mas esses dois juntos, um causa muita influência sobre o outro, agride, machuca. É quando você leva o outro ao seu nível máximo de estresse, né? Você põe o outro numa situação de falta de reconhecer a si mesmo. Isso é muito grave. Deixa eu falar aos casais que estejam passando por dificuldade tamanha, que no seu dia a dia há uma violência tão grande, há uma agressividade tão grande, há uma falta de entendimento tão grande, quando você menos percebe o que está acontecendo, especialmente é que você está levando o outro a ser quem de fato ele não era antes, ele não tinha esse modelo, mas você o está levando a uma situação que está se tornando insustentável. Tenha cuidado com isso, preste atenção nisso, o quanto vocês juntos estão se tornando um para o outro alguma coisa de monstruosidade. Fazer o outro perder-se da sua identidade, fazer o outro perder-se de quem ele é na sua essência, é absolutamente grave. Então, cuidado com suas palavras, cuidado com as suas exigências, cuidado com a forma como você tem lidado com esta outra pessoa, porque nós somos responsáveis, sim, numa certa medida, de deixar extravasar nosso ódio, nossa ira, nossas raivas sobre o outro. E o que nós esperamos de volta? Paz, compreensão, amor, delicadeza? Não funciona assim. Então, nós vamos continuar aqui conversando com o Bruno e com a Natália. Eles contam do testemunho de como foi esse limite onde eles chegaram e como foi retomar essa relação. E como é esse processo? Tem perguntinhas que a produção diz que está chegando de quem já está acompanhando a nossa programação, nosso programa de hoje muito especial. As pessoas gostam de ouvir histórias. Eu quero dizer que é a primeira vez que eles contam isso para o grande público, Sim. né? E vamos lá, saber aqui. Sei que podemos sim acreditar em restaurações no casamento, mas também tem que os dois buscarem alternativas, principalmente Deus. Mas quando se vive um casamento de 25 anos com traições frequentes, vi que não tem mais o que fazer, mas sou consciente que esse é um preço que estamos assumindo a pagar quando nos relacionamos com alguém que não compartilha da mesma fé, diz a Joseli. Obrigada, Josi. Eu vou guardar o seu comentário para um pouquinho mais adiante, tá bem? Quando nós estivermos falando exatamente do processo da volta, de como foi resgatar, restaurar. Vamos lá? E agora, em que momento você decide aceitar o divórcio ou até lá, o que foi que aconteceu com a Natália? Na verdade, eu me vi numa situação assim, o que eu faço agora, né? E todas as minhas amigas, dezenas delas, vai viver sua vida, né? Lá fora tem tanta gente legal, ele não te merece, vai ser feliz. E eu tive uma amiga que me pegou assim pela mão e falou assim, vem cá que eu vou te mostrar o que Deus está falando na Bíblia sobre o casamento, porque eu acho que você não sabe, que ele não quer o divórcio. Eu falei, mas como assim? Eu não sabia disso antes. Então, ela foi me mostrando alguns filmes e passagens na Bíblia e falou assim, agora você vai para o seu quarto e você vai orar. E você vai ficar lá. E você vai fazer isso todos os dias. Você vai falar com Deus. Então, eu acredito que naquele momento que eu entrei no meu quarto, que eu não sabia nem o que fazer, eu acho que Deus acendeu a luz e eu consegui enxergar. Fui enxergando tudo que eu fiz, assim como minuciosamente, em cada ponto, cada detalhe. E eu comecei a perceber que, quando ele falou para mim, eu não te amo mais, eu falei, claro que ele não pudera, como que alguém iria me amar daquele jeito? Não tinha como. Então, acho que Deus foi me mostrando, assim, quem eu era, e isso foi muito dolorido, porque é muito eu. E aquilo me sufocou. E eu lembrei que há um tempo atrás eu estava, assim, muito no meio daquele nevoeiro todo, e eu falei assim, que eu não queria cozinhar mais na minha casa, eu não queria mais ser esposa, eu não queria nem cuidar das minhas filhas. Então eu lembro de nem orava mais, né, de ter perguntado assim para Deus em pensamento, é isso mesmo, para isso que eu vim aqui? E Deus ali estava dando sua resposta para mim, né, então tudo aconteceu, acho que foi direcionamento dele já. Agora, o que nós estamos falando neste momento? Aliás, o que você está relatando neste momento? Que ao entrar no quarto para trabalhar aquilo que estava acontecendo com você,
o que fica muito nítido já de pronto ao ouvir as suas primeiras palavras a respeito daquele momento tem a ver com a interação entre você e Deus. Sim. Eu quero deixar isso muito claro para que você vá percebendo isso ao longo da história, de que antes de qualquer outra coisa é preciso haver uma interação entre você e Deus com relação a quem você é, a percepção de o que você significa nesse processo, nisso tudo que está acontecendo. Porque o que acontece? Muitas vezes, mulheres e homens entram no quarto e vão orar a Deus e clamam a Deus vigorosamente. Mas o pedido é: Senhor, restaura meu casamento. Senhor, traz meu marido de volta. Senhor, traz a minha mulher de volta. E rasga o coração dizendo: Senhor, traz de volta. E muitas vezes, na verdade, é um grito de desespero, e certamente Deus o compreende, mas é preciso nós compreendermos que antes de Deus querer restaurar um casamento, antes de Deus querer trazer um homem e uma mulher de volta para a aliança do casamento, o Senhor quer, nesta oportunidade, ganhar você para Ele. O Bruno não poderia voltar para a Natália sendo a mesma Natália de antes. Não tinha como a Natália continuar como estava e clamar a Deus para que o Bruno voltasse, para que o casamento fosse restaurado e o Bruno voltasse e ela não tivesse passado pelo crivo, pelo moinho, para ser moída, para ser transformada, para ser uma outra mulher. Para quê? Caso Bruno resolvesse não voltar, porque aí vai necessitar da interação do Bruno com Deus, da intervenção divina num coração que pode aceitar o convite ou não, pode se quebrantar, se dobrar na presença de Deus ou não, é uma segunda fase, mas nesta primeira fase, quem é Natália agora quebrantada diante de Deus? É para continuar sendo a mesma? Então, talvez nós estejamos aqui falando para algum casal que quer muito que esse casamento seja restaurado, ou uma mulher que quer muito que seu marido volte para casa, mas a pergunta é: quem é você hoje na presença de Deus? É a mesma que o seu marido deixou? Aquele homem que está desejando que a mulher volte, você é o mesmo ou você é outro? Porque se você for outro quebrantado na presença de Deus, transformado pelo Espírito de Deus, ainda que ela não volte, ainda que ele não volte, você é alguém que foi alcançado pela misericórdia de Deus para viver uma outra experiência com Deus e que isso tenha significado profundo e eterno. Compreende? Para nós não invertermos a ordem, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Muitas vezes nós queremos as outras coisas acrescentadas para depois, quem sabe, a gente dar uma oportunidade para o reino de Deus. E aí, Bruno, como foi com você esperar ou enxergar a mudança da Natália? Naquele tempo você estava com raiva, com ira, você só queria o divórcio. Mas lá, Deus falou com você em algum momento? Falou através da Natália. Ela foi um instrumento. Ela foi um instrumento e eu fui tocado por Deus. Tudo começou a mudar no momento que ela disse que ela não assinaria o divórcio e que ela respondeu para o meu advogado que Deus iria restaurar o nosso casamento. E aquilo me fez pensar de uma forma assim que eu nunca tinha pensado, com relação ao casal, com relação à família. Eu sempre quis ter minha família, meus filhos, né? Eu não poderia jogar isso para o alto e deixar isso passar, sendo que eu estava sendo tocado por Deus e aquela era a oportunidade, né? Então, quando o advogado propôs, chegou a hora, vamos então adiantar isso, aí você falou para o advogado: não, o senhor não está entendendo, Sim, eu não vou me separar, foi isso? Foram quase 2 meses nisso, né? E toda vez que ele me mandava mensagem: viu, mas você precisa vir aqui assinar, viu, mas você já assinou o divórcio? Quando você vai vir? Eu ficava enrolando, né? Falei: eu vou conversar com a minha advogada. Não tinha advogada, né? O meu advogado era ele, né? Aí o advogado, na verdade a gente conversou, né? Numa sexta-feira, e ele falou assim: eu vou entrar com o advogado. Eu falei: pode entrar. Então foi nesse momento que eu falei: pode entrar, porque eu não vou assinar uma coisa que para mim tá claro que não é isso que Deus quer para mim. Então, se ele me deu uma chance de olhar para o casamento com um outro olhar, eu acredito que ele vai mudar tudo. Então, eu acreditava naquele momento, realmente, de verdade, que as coisas iriam mudar. E o advogado me mandou um e-mail. Ele falou assim: Natália, você precisa vir aqui, assinar o divórcio. Tá? Aí eu falei para ele, eu falei assim: olha, não vai haver divórcio, né? Meu casamento vai ser restaurado. Aí ele repetiu: não, eu entendo que você tem sua fé, sua religião, mas você precisa vir assinar. Eu respondi com o mesmo e-mail. Então, eu declarei a minha fé naquele momento para ele. Então, aquilo me fortaleceu muito e eu acredito que foi
o que tocou ele também. Você declarou a sua fé. Me fala um pouquinho sobre como foi que a sua fé foi revigorada. Eu sei que o consultório de família fez parte desse processo também. Fez. Eu senti nesse processo todo uma vontade assim profunda de morrer. Queria morrer. Eu até no momento assim físico, né, pensando mais pela parte carnal, meu pai ele é militar. Falei assim, bom, eu vou na casa dele porque eu sei que lá tem alguma coisa, né, poderia me ajudar. Mas no momento que eu cheguei lá, eu Pra saí. pegar uma arma, quem sabe, fazer É. a besteira da sua vida. Sim. Passou pela minha cabeça, mas muito, um vislumbre, assim. E eu saí para fora da casa do meu pai, lá eu chorei muito e comecei a entender que aquele morrer que eu queria é que eu deveria morrer para mim mesmo, para as minhas Seu vontades, para a Natália que não estava dando certo. Porque ela já tinha feito de tudo e eu não era aquela pessoa. Que eu fui me deixando levar pelas coisas do mundo que me envolvia e eu não era aquela pessoa. Né? Deus falou para mim, você não é essa pessoa. Então, a partir desse momento, eu entendi que eu precisava morrer para mim mesma. E foi quando eu comecei a entender realmente que era fé e eu precisei... Jesus foi meu professor, né? Então foi dia e noite naquela busca incansável por saber quem é esse Deus que eu falava tanto. Eu não conhecia. Por mais que eu tivesse nascido na igreja, né? Eu sou a 4ª geração da minha família e eu não sabia. É uma coisa muito pessoal de cada um, né? Então, mas eu comecei a lembrar do que minha avó falava, da figura que minha avó era, foi casada há 50 anos também. Então eu comecei a entender o que era o casamento, começou a despertar em mim também a minha fé, o que Deus esperava de mim. Então, eu acho que esse mover todo vai muito da gente, mas também de Deus completamente. Que lindo. Nós vamos para o intervalo e vamos voltar ainda sabendo do casal e pensando aqui dessa história, o que nós podemos aplicar individualmente. Nós já passamos aqui pelos aspectos do distanciamento que nós vamos permitindo dentro de casa, nós já passamos pelos aspectos da personalidade, de como nós somos muitas vezes pesados sobre a personalidade do outro e fazemos com que este outro acabe perdendo até a sua própria identidade, de como muitas vezes quando estamos juntos há e nós estamos frágeis, adoecidos, nós não temos visão de uma saída. Mas às vezes quando nós nos distanciamos, nós conseguimos enxergar melhor a falta que o outro faz, a perda enorme que é deixar para trás uma família, desfazer um laço, desfazer uma aliança. E nós voltamos ainda conversando com esse casal, aprendendo mais e nós contamos com você. E queremos dizer também que essa história está toda ela relatada e tem muito mais material que acabou virando um ministério de apoio a tantas outras pessoas. Aparece aí no seu vídeo, é o divorciar-se.blogspot.com. Você pode acessar e acompanhar essa história inteira relatada e muito mais. Até já!